Segundo jogo da temporada. Segundo. E o torcedor do Fluminense já está passando raiva em 2025. Tudo bem, a gente entende, né? Não é o time principal, é um time, né, com vários garotos, é um time sem entrosamento, gramado horrível, arbitragem também no mesmo nível do gramado, mas é o Fluminense que entrou em campo. E o torcedor já está passando raiva em 2025. Hoje não vai ter nem música de abertura aqui no canal, essa musiquinha que a gente se habituou, né, a colocar aqui na introdução aqui dos nossos vídeos. Hoje não tem música na introdução, porque não tem clima, né, para música, não tem clima para nada disso. O torcedor tá preocupado, evidentemente, porque o campeonato tá passando, Taça Guanabara, né, é um campeonato de tiro curto, são só 11 jogos, 2 já foram embora. E ainda tem os clássicos pela frente. Bom, meus amigos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Sempre importante contar com a sua amizade. Não esqueça de fazer a sua inscrição se você não for inscrito, deixar o seu like e também deixar a sua opinião. Tudo isso é muito importante para motivar a gente a continuar aqui diariamente trazendo informações e opinião para você, torcedor do Fluminense. Gente, vamos lá. Volta Redonda 1, Fluminense 0. Gol já no apagar das luzes lá no Raulino de Oliveira. Um gol, se tem a questão, né, de que foi um gol bonito, porque gol de bicicleta é sempre bonito, a gente não pode ignorar isso, mas foi um gol também bizarro por conta das falhas que o Fluminense cometeu. Começa com o Vitor Eudes, que rebate uma bola fácil, defensável para o meio da área. Depois o Wallace Davi não consegue cortar, corta errado. Na sequência do lance, Felipe Andrade também se atrapalha, não consegue evitar o novo cruzamento. E por fim o Rafael Monteiro, que não consegue evitar a conclusão da jogada. Então, uma falha individual, aliás, coletiva e também várias falhas individuais, tudo no mesmo lance. E foi o resultado, né, de um jogo em que o Fluminense não produziu absolutamente nada. O goleiro do Volta Redonda não foi exigido. Ok, teve uma bola na trave do Riquelme no primeiro tempo. Ok, acho que foi o único lance de perigo do Fluminense no jogo inteiro. O Fluminense não produziu nada. O Fluminense não foi um time ontem que honrou as cores do Fluminense. O Fluminense não foi um time que jogou para vencer. Não foi um time que queria a vitória. O Fluminense parecia um time desinteressado. Parecia um bando de jogadores que foram juntados ali de última hora para fazer uma pelada de fim de ano, fazer um amistoso, fazer uma brincadeira, porque não pareciam comprometidos com a camisa do Fluminense. Alguns jogadores desinteressados da partida, assim como a gente viu ao longo de 2024. Parecia uma continuação de alguns jogos do ano passado. Mesmo que tenha sido um time de garotos, mesmo que tenha sido um time com alguns reservas, mesmo assim, parecia uma continuação do pesadelo que a gente viveu em 2024. A realidade é essa. Mas temos que ponderar algumas coisas. A arbitragem horrível, que ignorou uma entrada por cima no Isaac, jogada que deveria ter resultado em cartão vermelho, e aí eu não vi ninguém do Fluminense pressionar a arbitragem. Nem para pressionar a arbitragem, o Fluminense ontem demonstrou vontade. Em momento algum. No final do jogo, teve aquele lance de possível pênalti. Apenas o Freitas reclamou, mas ninguém foi para cima do árbitro. E depois teve a expulsão do Manuel. O Manuel foi infantil, inocente, na cara do árbitro, já tinha amarelo, deu um empurrão no cara e foi expulso. Mas o Volta Redonda teria que ter tido um jogador expulso pouco antes. É impressionante como a arbitragem ela tem facilidade para expulsar jogadores do Fluminense. Eu fico impressionado. Bom, primeira questão, a arbitragem, que para mim foi horrível, né? Segunda questão, esse não é o time do Fluminense que vai jogar o ano todo, né? A gente tinha um time com vários garotos, mais uma vez, jogadores do Sub-17 em campo, com alguns atletas, né, mais experientes, mas que também não serão titulares ao longo de 2025. Porém, tem um alerta. Não serão titulares, mas serão a primeira opção para substituição de alguns titulares. Vitor Eudes, que foi mal no lance do gol, é o substituto imediato do Fábio. O Guga, que também não jogou bem, é o substituto imediato do Samuel Xavier.
O Ignácio é, né, ali uma das primeiras opções para zaga. O Manuel, que acabou de renovar contrato, também é opção para zaga. O Freitas, que acabou de ser contratado, é opção para zaga ou para lateral esquerda. O Paulo Baia, gente, quem indicou esse rapaz, hein? Quem autorizou a contratação desse rapaz? 2 jogos. 2 jogos, para mim, já foram suficientes para mostrar o que a gente já sabia. O que a gente já sabia, né? É o Mbappé das Laranjeiras. Tem essa ainda. Além dessa questão, temos que ponderar a questão do gramado terrível, impraticável. Como que a Federação do Rio autoriza jogos em gramados como o de ontem, lá do Raulino de Oliveira. E olha, gente, o estádio do Volta Redonda já teve períodos aí em que o gramado estava muito bom, o gramado estava um tapete. Hoje, o gramado do Raulino de Oliveira tá é um terrão. É um terrão, não é um gramado, é um terrão. Impraticável. Como que a Federação do Rio quer valorizar o seu produto com jogos, né, em gramados tão ruins? O primeiro jogo já foi num gramado pesado, lá de Moça Bonita, e ainda assim estava melhor que o de ontem. O gramado de Moça Bonita já não tá grandes coisas, mas estava melhor que o de ontem. Como que a Federação quer valorizar o seu produto, né, autorizando jogos nesse tipo de gramado? Né? E aí você pega, enquanto isso, o Vasco com 2 jogos em São Januário, o Botafogo 2 jogos no Newton Santos, o Flamengo está excursionando pelo Nordeste, né? E o Fluminense jogando nesses gramados. Assim, é inacreditável. Mas o Fluminense aceita também. O Fluminense concorda com tudo, né? Vamos falar a verdade. E por fim, para mim faltou atitude. Faltou intensidade, faltou vibração, faltou querer vencer. Gente, quando o Fluminense entra em campo, não importa se é time reserva, se é o terceiro reserva, se é o titular, se é time de sub-11, sub-12, sub-15, se é o Master, se é o time feminino, se é o time de vôlei, se é o time de basquete, se é o time de xadrez, se é o time de ping-pong. Entrou em campo, colocou a camisa do Fluminense, tem que jogar com responsabilidade, tem que querer vencer, tem que ter atitude. E a gente não viu isso ontem no time. Salvo algumas poucas exceções. Pouquíssimas exceções. Porque a grande maioria dos jogadores que entraram em campo ontem não mostraram sequer vontade de vencer. Sequer compromisso com o Fluminense. Compromisso com a classificação. Ah, porque eu não sou titular, eu não vou jogar o ano inteiro, então não tô nem aí. Mas o Fluminense depende desses pontos que ele está deixando pelo caminho. O Fluminense depende dessa pontuação para chegar à semifinal da Taça Guanabara. E não só isso, tá, gente? Porque muita gente pode dizer, o Campeonato Carioca não vale nada. Vale. Vale sim. Porque a sua vaga para a Copa do Brasil de 2026, ela vem pelo Campeonato Carioca. Antigamente não importasse a classificação final, né, dos grandes no Campeonato Estadual, eles estariam na Copa do Brasil pelo ranking da CBF. Só que mudou. Você tem que terminar entre os 4 primeiros do Campeonato Estadual no Rio, né? Ou ser o campeão da Taça Rio, que é aquela repescagem que eles fazem lá com o quinto, sexto, sétimo e oitavo. E aí o campeão também vai para a Copa do Brasil. Então, além da classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, está em disputa uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Porque se você não garante a sua vaga para a Copa do Brasil pelo estadual, você tem que ser um dos times classificados para a Libertadores do ano seguinte, porque aí você entra nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte, né? Então, assim, não é tão simples, não. O Campeonato Carioca, ele vale sim. Bom, dito todos os poréns que a gente tinha que colocar aqui, que a gente tinha que pontuar, a gente tem que agora analisar o que foi o Fluminense em campo. Porque coletivamente, o Fluminense não existiu. Foi uma vergonha. E individualmente, como eu disse agora há pouco, pouquíssimos jogadores se salvaram. Pouquíssimos. E não podemos excluir das críticas o senhor Marcão, que é um cara muito bacana, muito educado, muito gente boa, mas que, embora tenha pegado o time no dia 2 de janeiro,
O time não apresentou nada até agora. Absolutamente nada. Um time que não consegue pressionar a saída de bola adversária. Um time torto nas linhas defensivas. Um time que não tem jogada para sair jogando. A única jogada que esse time tem é dar a bola pro Riquelme e esperar que o menino resolva alguma coisa. Esperar que o menino carregue o time nas costas. É a única jogada. É a única jogada. E o Marcão, gente, vem cá. Nos últimos 4 jogos que ele dirigiu o Fluminense, ele tá invicto, mas é invicto sem ganhar de ninguém. Porque no final do ano passado, aliás, no meio do ano passado, né, antes do Mano Menezes assumir, ele perdeu pro Vitória no Maracanã pelo Brasileiro, perdeu pro Grêmio lá no sul do Brasil também pelo Brasileiro. Agora na estreia do Carioca, empatou com o Sampaio Correia e ontem perdeu pro Volta Redonda. 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Nenhum gol marcado e 3 gols sofridos. E com uma derrota e 1 empate nessas 2 primeiras rodadas, o Fluminense já está numa situação difícil na Taça Guanabara. Sim, já está difícil. Porque seja com time reserva ou não, a pontuação continua valendo do mesmo jeito. Nos últimos anos, gente, os 4 primeiros colocados da Taça Guanabara para as semifinais, o quarto que conseguiu a vaga, ou seja, o último ali, né, a entrar para a semifinal, fez normalmente em torno de 21 pontos. Inclusive o Fluminense, o ano passado, se classificou em 4º lugar com 21 pontos. O Botafogo, que fez 20, não conseguiu a vaga. Então a pontuação mínima, pontuação de corte ali, para você chegar à semifinal do Campeonato Carioca, são 21 pontos. Faltam 9 em disputa, 27 pontos em disputa. E o Fluminense vai ter que fazer pelo menos 20 pontos nessas 9 rodadas. Ou seja, vai ter que ganhar 6 contra os pequenos, vai ter que ganhar todos os 6 jogos que vai fazer contra os pequenos e vai ter que ganhar pelo menos 1 dos clássicos. Essa é a situação do Fluminense. Vai precisar de 7 vitórias em 9 para poder chegar à semifinal do Campeonato Carioca. Ou seja, o Fluminense vai pressionado já para o próximo jogo contra o Maricá. Porque se não consegue vencer o Maricá, que hoje é líder da Taça Guanabara, se o Fluminense não consegue vencer, vai se colocar numa situação delicadíssima. Delicadíssima. Então, o Fluminense, sábado, contra o Maricá em Moça Bonita, já entra em campo pressionado e obrigado a vencer, se não quiser ser eliminado precocemente da semifinal do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. E aí fica o questionamento. O Fluminense fez um planejamento inicial que previa colocar o time principal apenas na 5ª ou 6ª rodada do Campeonato Carioca. O entendimento é de que no ano passado o Fernando Diniz adiantou, apressou a volta dos titulares e isso acabou acarretando numa questão de condicionamento físico para o restante da temporada. Esse é o argumento, né, que a gente já viu o próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falar nas coletivas de imprensa. Então o Fluminense não quer repetir esse erro, esse mesmo erro que foi cometido ano passado com o Fernando Diniz. Porém, a necessidade de vitórias, a urgência por pontuar no campeonato, pode fazer o Fluminense apressar a volta de alguns jogadores. Embora o Marcão ontem tenha dito que alguns jogadores vão voltar e que o planejamento é feito jogo a jogo, a necessidade de vitória pode fazer o Fluminense repensar esse planejamento. Eu não diria que o time inteiro vai voltar no sábado. Isso eu não acredito e não deve acontecer mesmo. Mas se o planejamento inicial era ter a volta de mais 2 ou 3 jogadores no próximo jogo, talvez, por essa urgência de vitória, talvez a gente tenha um número maior de jogadores do time principal já voltando para dar um pouco mais de ofensividade, de objetividade a esse time. Porque, ofensivamente falando, o Fluminense até agora é um time que não existe. É um time nulo. João Neto e Paulo Baia no ataque não incomodam defesa nenhuma. O Paulo Baia se esconde e o João Neto, né, sem ter jogadores importantes, jogadores de peso no ataque, eu acho que é subestimar o adversário demais. Ou contar muito com a sorte, né? Vamos ouvir o que o Marcão falou? Seria analisado jogo a jogo, né? Amanhã a gente senta lá com o professor Mano, com
os membros da comissão técnica e vamos ver a necessidade desse continuar o processo. E eu não tenho essa resposta exata para você, mas amanhã com certeza a gente consegue passar alguma coisa para vocês em relação a isso. Mas assim, era o planejamento de daqui a pouco como veio esses 4 jogadores, daqui a pouco vem mais 3 ou 4, a gente vai fazendo algumas adaptações, a gente teve um plano tinha 60 minutos para jogar com esses atletas e assim, a gente até corre um risco, né, que é a primeira semana deles de treinamento, a gente teve que ir um pouquinho a mais com o Freitas, ele ficou à disposição, mas a gente com muito cuidado de chegar, pegar esses atletas e levar num jogo final, um jogo importante, era um momento que a gente precisava muito, mas a gente tem que seguir o planejamento para a gente não perder a mão. Mas reparem, gente, o Marcão, ele deixa claro que hoje ele ia, né, se reunir com a comissão técnica do Mano Menezes para ver o que ia ser feito. Não dá para contar, como eu disse, com Paulo Baia e João Neto no ataque. O Fluminense precisa colocar poder ofensivo de verdade. Alguém que chegue e que possa fazer os gols. Cauã Elias, o John Arias, o Serna, jogadores que possam dar algum retorno. Aqueles jogadores, principalmente, que são mais privilegiados fisicamente, esses têm que entrar. Caso do Hércules, que acabou de ser contratado, o próprio John Arias, né, que é muito forte fisicamente, precisam entrar. Vão precisar socorrer o time nesse momento. Próximo jogo, então, é sábado, contra o Maricá, lá em Moça Bonita, e o Fluminense já é obrigado a vencer para não ficar numa situação delicadíssima na Taça Guanabara. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu, mas antes tem aquela saideira esperta para você. Tá confirmado o Fluminense e Madureira, dia 26, 4 da tarde, em Cariacica, estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Então, alô, torcedor tricolor do Espírito Santo, em dia 26, domingo da semana que vem, 4 da tarde, Fluminense e Madureira, no estádio Kleber Andrade. E os ingressos começam a ser vendidos hoje, quinta-feira, dia 16. Ingressos, então, à venda a partir de hoje, às 2 da tarde, começa a venda antecipada. E para fechar, logo mais, 5 horas da tarde, tem Fluminense e São Paulo, oitavas de final da Copinha, jogo em Jaú. Quem vencer passa para as quartas de final e aí vai pegar o vencedor de Cruzeiro e Bahia, que jogam um pouco mais cedo. É jogão de duas equipes tradicionalíssimas na Copa São Paulo. O Fluminense com 5 títulos da Copinha, o São Paulo 4 vezes campeão da Copinha. Vai ser jogaço. 5 da tarde na Cazé TV, hein, gente? Ó, grande abraço e até a próxima.